Eu estou aqui com meu querido amigo Rubens Lopes, o Bibi. A gente brinca, você sabe, no nosso programa a gente brinca, fala sempre, mas o Bibi é uma pessoa querida, uma pessoa que tem... Eu adoro as pessoas que têm causas para contar, as pessoas que têm história para contar. Eu mexo com isso, adoro, fui picado pelo bichinho, o Bibi sabe disso. E como é gostoso a gente saber da história e aprender cada dia mais. Eu tenho certeza que eu mesmo vou aprender mais do que muita gente aqui hoje. Tudo bem, Bibi? Tudo bem, Fernando. Muito obrigado pelo convite para a gente falar um pouco do Rio Preto Esporte Clube. Como que é? Fortinho da Vila? É. O estádio Vitor Brito Bastos era o famoso Fortinho da Vila. Então eu quero dizer para você e para todo o Rio Preto, eu nasci em frente ao Fortinho da Vila, ali na Bernardino de Campos. Quer dizer, então a minha infância, o quintal da minha casa era atravessar a rua e ir para o estádio Vitor Brito Bastos. Tenho grandes passagens ali da minha infância, porque os jovens não sabem, mas o estádio Vitor Brito Bastos ficava na Bernardino de Campos, ali na Redentora, onde hoje, em frente, onde hoje é a Caixa Econômica Federal, na Bernardino de Campos, entre a Rua Penita e a Rua Sila. E era uma glória o dia de jogos do Rio Preto no domingo, porque aquele tempo não tinha muito automóveis e coisa. E no domingo à tarde o povão vinha subindo, então era aquele movimento ali na Redentora, porque... A cidade parava ali, né, Vivi, na verdade? Exatamente, a voluntário ia até na Penita e parava que começava o estádio do Rio Preto. Então era aquele movimento, aquela coisa ali na Redentora, na Bernardino. E após os jogos também descia aquela multidão a Bernardino, porque era... Rio Preto não tinha tantas atrações, tanta coisa. Sim. Então no domingo era o jogo de futebol. Então era... E era de tarde ou de manhã? Geralmente à tarde, mas quando o América jogava à tarde, o Rio Preto jogava de manhã. Você está entendendo? Que era uma grande oportunidade que o Rio Preto aproveitava para mostrar seus jogadores, que os treinadores dos times grandes vinham assistir. Então era uma glória, era uma diversão, era uma coisa. E eu passei toda Por isso essa paixão, então, senhor? Passei toda a minha infância ali em frente ao campo do Rio Preto. Logo depois, já um pouco maior, mudamos um pouco mais para cima, mas sempre ali em volta do Rio Preto Esporte Clube, que meu finado pai era um grande apaixonado pelo Rio Preto e a família toda de Rio Preto. Como é que chama seu pai, Vivi? Ângelo Lopes. Ângelo Lopes. Você está falando ali, ali do estado de Vitor Brito Bastos? Duas perguntas para você. Primeiro, já era bairro Redentor ou ainda não? Acho que ainda não, né? Não, já era Redentor. Desde essa época, desde quando fez o estádio? Já era Redentora. Eu me lembro, assim, eu do campo, porque o campo foi nos anos 60 que derrubaram, né? Meu pai jogou amador ali um pouquinho ainda, tem fotos do meu pai jogando. Assistiu o Muca lá várias vezes. Isso. E agora, depois, a gente triste, né? Depois que eu fui ser a minha primeira profissão, gente, vocês não sabem, eu sou contador. Até hoje, tem história de contabilidade. E digo o seguinte, ali foi INSS depois. Era triste ver aquelas lojinhas, aquelas salinhas, né? Exato. INSS não, INPS. Foi depois da desapropriação do Vitor Brito Bastos, é que o Alimbacite comprou ali a área e fez aquilo lá e o INPS alugou. Foi o Alimbacite então que comprou ali? Vamos saber. E ali quem doou, por exemplo, a gente terminar essa parte do estádio, quem doou aquele terreno para fazer o estádio próprio, o Vitor Bastos? Bom, foi o Vitor Brito Bastos, mas com uma cláusula, que quando se chegasse a mudar lá,
voltaria para a família Vitor Brito Bastos. Isso é uma outra história que depois eu vou contar. Que não aconteceu, então. Exatamente. Tá igual o Campo do América hoje também, lá o estádio, lá o Benedito Teixeira, que a gente não sabe essa coisa que perdendo espaço, isso aí dá mais do que programa. Mas, Bibi, a gente está falando desse estádio, a gente não pode deixar de dizer que as pessoas, os riopretenses falam, a gente conversa com os grandes riopretenses, e eles falam do time de 1948. Foi o maior time do Rio Preto? Foi. 1948 foi quando começou a ser a promoção do acesso no futebol paulista. Sim. Foi o primeiro ano. Quem subiu foi o 15 de Piracicaba. O time do Rio Preto só não subiu porque passou o primeiro turno todinho sem ganhar. Mas ficou o segundo turno invicto, fez 41 partidas invictas. E o 15 de Piracicaba comprou o mando de jogo com a Prudentina e inverteu o mando de jogo. Ao invés de ir em Prudente, a Prudentina foi jogar em Piracicaba. Foi quando o Rio Preto saiu. Mas era um time... Como é que é a escalação? Você vai lembrar a escalação pra gente. Olha, o time de 1948 foi o maior de todos o Rio Preto Esporte Clube. O time do Rio Preto era Olmir, Coelho e René, Durão, Martins e Odilão, Polete, Viana, Pelácio, Chuverá e Mário. Treinador Potenza. Dessa turma toda, só sobrou em Rio Preto Chuverá. Entrevistei no meu programa. Certo? Esquecido pelo Rio Preto, um tremendo meia esquerda, é o remanescente que está aí na cidade, o time de 48. E o Coelho que morreu recentemente, né? E o Coelho que morreu recentemente. E a gente, falando desse time de 48, quem assistiu nosso programa viu, nós fizemos um programa dedicado a isso, que nós fizemos um filme chamado Um Dia com o Diamante Negro, porque o Leônidas veio jogar em Rio Preto, aquela máquina do São Paulo, né, campeão, veio jogar com o Rio Preto. Onde os padres de Sucete se esforçaram pela vitória e pôde ao longe dividente pela contagem de 3-0. E o rádio locais estiveram presentes acompanhando, radiando os montes da Peninsula, alguns eletrizantes. O grande fortuna e Paladina, treinado em Rio do 24. Nessa época, servindo toda a zona araguaense, além de outras... Exatamente, eu não sei se 48 ou 49 é a data precisa, mas nós passamos, nós estamos mostrando um trechinho para vocês aqui, para vocês verem a importância que foi, porque essa época o América ainda não era nada. Não é verdade? E isso que eu queria te perguntar, olha só onde é que eu vou na história agora. A gente falando desse timão do Rio Preto, né? Realmente eu concordo com você do Chuverá, a gente conversa com ele, vê a tristeza, ele está lá sentado no banco de jardim ali na praça, o Barbosa e fica ali, e as pessoas não lembram dele, poderia ser símbolo hoje do Rio Preto. O Rio Preto nunca prestou uma homenagem, um reconhecimento ao Chuverá. É uma grande injustiça. Bom, aliás, é por isso que eu digo, a história, estou querendo mais fazer esse programa, aceitei o seu convite, justamente para os jovens, sim, os que estão vindo aí, saber da história do Rio Preto. Porque dizem, ninguém vive de passado, mas vive sim, se lembrar de coisas do passado é muito interessante.
Inclusive, quero dizer a você, em relação ao Vitor Brito Bastos, que tem muitas pessoas em Rio Preto que nem se lembram mais, porque faz muito tempo, que no Vitor Brito Bastos teve grandes jogos memoráveis. Exemplo, Palmeiras e Rio Preto. E no estádio Vitor Brito Bastos também jogou Rio Preto e Botafogo do Rio. Garrincha? Com Garrincha, com Newton Santos de lateral esquerdo. Você está entendendo? Então, teve muita coisa que aconteceu sim no estádio Vitor Brito Bastos. Diz que tem até uma historinha aqui, eles queriam pôr o Laerte Santana lateral esquerdo, queriam colocar uma meia diferente dele, queriam marcar o Garrincha ou não sei o outro lateral. Que história é essa? Não teve uma história quem disso? marcou Acho que o Laerte não quis jogar por causa disso. Foi o Prates, o lateral esquerdo. Sim. Foi o Prates. E quem marcou, e o Alencarzinho, que está aí da vivo. Caixa, que é o nome. Isto, foi o Newton Santos. Nossa. A primeira bola que o Alencar pegou e foi em cima, deu um drible no Newton Santos e o Newton Santos caiu. Conclusão, Alencarzinho não pegou mais na bola o jogo todo, você está entendendo? Agora, a gente, olha só aí, nós estamos falando de Rio Preto Esporte Clube, nós chegamos ao estádio Vitor Brito Bastos e a gente está começando a iniciar a década de 50, vamos entrar na década de 50, e aí entra o América na parada, porque o América nasceu ali e o América começa a ser grande, já começa, né, não grande, e, gozado, estádio do América chama-se Estádio Mário Alves Mendonça. Homem que doou lá para fazer o estádio, foi um grande americano. Agora, que história é essa? Eu estou sabendo que Mário Alves Mendonça era torcedor do Rio Preto. Que história é essa? Exatamente. Aliás, vou falar, um grande injustiçado pelo América. Grande, enormemente injustiçado. Mário Alves Mendonça era torcedor do Rio Preto. Inclusive era vereador em Rio Preto. Sim. E em 1948, no começo, teve uma eleição para a presidência do Rio Preto Esporte Clube. E ele disputou essa eleição com o Dr. Domingos Tedesco e perdeu a eleição por 7 votos. Ficou magoado com o Rio Preto, tremendamente magoado. E o América tinha um presidente muito inteligente, um que foi fundador do América, Antônio Pereira Lima. Sim, fundou a Ferroviária também, né? Isso, Ada de Araraquara. E se aproveitou da oportunidade e convidou o Mário Alves Mendonça para ir para o América. O Mário Alves Mendonça, magoado com o Rio Preto. Logo depois da eleição, isso já. Isso. 47 de 48. 48. Foi para o América. O Mário Alves Mendonça era um grande comerciante, que ele tinha o seu comércio ali em frente ao estádio Vitor Brito Bastos, que vinha da Bernardino, onde hoje é a Caixa Econômica Federal. Tinha Maeda na esquina, né? Não era Maeda, era Seu Silva. Sim, mas era para localizar. Isso. Né? Hoje o mesmo prédio. Isso. O depósito do Mário Alves Mendonça começava ali onde hoje é a Caixa Econômica e ia até onde hoje é a Secretaria de Sim. Educação. Certo.
E o Mário Alves Mendonça, muito bem financeiramente, comprou aquela área e doou ao América.